Abra sua Bíblia comigo e se coloque de pé no seu lugar. 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Nós estamos numa série de mensagens chamada Responsáveis. Fala comigo, responsáveis. A ideia é que nós devemos ser responsáveis a colocar em prática toda a vontade de Deus e a presença de Deus que foi disponível para nós. E eu quero pregar aqui em 2 Samuel capítulo 6, uma mensagem chamada Responsáveis pela Presença. Nós vamos ler o capítulo todo, ele é bem pequenininho, começando a partir do versículo 1. Está dizendo assim o texto bíblico: de novo, Davi reuniu os seus melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Olha só que interessante. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova até, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, e ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Presta atenção, como que aonde há presença de Deus há alegria. Diga comigo, aonde há presença, abre essa boca murcha, fala assim: aonde há presença, há alegria. Está amarrado. Sacode essa pessoa do seu lado e fala assim: abre essa boca murcha, fala para essa pessoa. Isso. Agora sim. Então Davi e os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, a carroça balançou. Quem aqui concorda que carroça balança? Não é verdade? Meu carro é igual uma carroça, balançando. A carroça balançou, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Verso 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Olha que texto interessante. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como então a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis mais levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom, o gatita, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. Fala comigo, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Olha a diferença. A mesma arca, a mesma presença, consequências diferentes. Disseram ao rei Davi: Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e falou assim: agora deu certo. E ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, aqui está a desgraça, irmão, vou falar para você,
sempre tem um gadareno para perturbar a presença de Deus na sua vida. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer holocaustos e ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita para tomar café da tarde. Então todo o povo partiu, feliz, cada um para a sua casa. Mas quando Davi, verso 20, voltando Davi para a sua própria casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, mulher de Davi, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, né? Despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Como essa pessoa dança no culto, como essa pessoa celebra no culto, que coisa esquisita. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. A Tua palavra é vida para o nosso coração. A Tua palavra é vida para o íntimo do nosso ser. A Tua palavra abre o nosso coração. A Tua palavra confronta o nosso intelecto. A Tua palavra nos faz perceber coisas em nós que nós naturalmente não percebemos. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite, de maneira sobrenatural, não é pelo tom da minha voz, não é pelo poder que sai de mim, mas é por um poder sobrenatural que sai do trono da graça. Toca nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Nós te pedimos que de fato a Sua presença tome esse lugar, que a Tua presença tome cada vida aqui, que cada pessoa que chegou aqui fria espiritualmente receba, enquanto eu prego, o toque do Teu Espírito, o toque da Sua presença. Se alguém entrou aqui nessa noite com escamas nos olhos, em nome de Jesus, que essas escamas caiam agora, pelo poder que há em Jesus, e os olhos espirituais dos meus irmãos e irmãs sejam abertos pelo poder da Tua palavra e da Tua presença. Eu oro a Deus para que aquele que chegou aqui triste receba a alegria que vem da Sua presença. Eu oro a Deus que aquele que chegou aqui com a fé abalada, aquele que chegou aqui frio espiritualmente, receba renovo por parte da Sua presença. Aquele que chegou descrente, receba uma porção de fé pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Eu peço que o Senhor nos desperte nessa noite. Nos desperte nessa noite. A Tua presença não deve ser tratada de qualquer maneira. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Se você crê, diga amém sem boca murcha. Diga amém. Amém. Senta no seu lugar. O tema da mensagem de hoje é: tá frio, gente. Se tiver frio, você fala com alguém perto de você, para alguém mexer nesse ar-condicionado, tá? O tema da mensagem de hoje é responsáveis pela presença. Diga comigo, responsáveis pela presença. Existe algo que tem me incomodado já há algum tempo, inclusive com a minha própria vida. E tenho trabalhado com isso já há alguns anos. Existe um tipo de informalidade que ela é perigosa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vivemos um evangelho tão maravilhoso, das boas novas, da graça de Deus, que é de fato o evangelho. É o que diz as Escrituras Sagradas.
que nós podemos inclusive chamar Deus de Pai. Quem pode chamar Deus de Pai aqui? Levanta a mão. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Deus é o nosso Pai. Nós temos acesso à sua presença. Mas nós vivemos um tipo de informalidade que pode ser um tanto perigosa e danosa para a nossa vida espiritual. Nós vivemos na era da informalidade. As pessoas, elas se aproximam de Deus com leveza, com casualidade, e digo que então se deixam levar por um tipo de banalidade. É como se a santidade tivesse sido suavizada, o temor a Deus fosse opcional e a adoração fosse mais sobre preferências pessoais do que sobre a vontade divina. Traduzindo o que eu estou falando, eu estou querendo dizer que a nossa informalidade, ela pode ser perigosa quando a nossa informalidade arranca de nós a única coisa que não deveríamos perder diante da presença de Deus, que é temor e profundo respeito por quem Deus é. Deus não é alguém pelo qual você pode ou eu posso fazer o que quiser dele, ou o que quiser com ele. Muitas pessoas entram nesse lugar dessa informalidade perigosa. Adoram ao Criador como se estivessem adorando a um ídolo que não ouve, que não sente. Cultuam a Deus ao seu próprio gosto. Eu falei isso aqui em algumas palavras para trás. Se o som está bom, se as luzes estão boas, eu adoro a Deus. Se não tem ar-condicionado, eu já não adoro a Deus mais. Ou seja, pessoas que não vivem adoração a Deus por aquilo que Deus exige, mas vivem adoração a Deus baseado nos seus próprios gostos pessoais. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, se você vive assim, talvez você não seja nem crente. Se você vive assim, pode ser que você ainda não tenha percebido quem é o seu Deus verdadeiramente. Esse tipo de pessoa vive do jeito que bem entende e depois fica questionando a Deus. Ai Deus, eu não sei porque que a tua bênção não chega na minha casa. Eu não sei por que é que eu não sinto mais a tua presença. Eu não sei por que que as coisas dão errado para mim. No entanto, meus irmãos, ainda que possamos e devemos chamar Deus de Pai, nós que somos os seus filhos, ainda que possamos ter um relacionamento pessoal, e devemos, o Evangelho é sobre esse relacionamento pessoal, devemos ter, não é por conta dessa informalidade que Deus deixa de ser santo. Diga comigo, Deus é santo. Pode ser mais forte, diga, Deus é santo. Deus nunca deixou de ser santo, a sua presença nunca deixou de ser gloriosa, e como igreja, nós precisamos redescobrir o peso e a beleza de sermos responsáveis com a presença de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o bem mais precioso da nossa vida é a presença de Deus. Eu vou repetir, você vai dar um glória a Deus. O bem mais precioso da nossa vida é a presença de Deus, meus irmãos. O bem mais precioso de uma igreja não é o seu prédio. O bem mais precioso de uma família não é a sua casa. O bem mais precioso de uma igreja não são seus terrenos. O bem mais precioso de uma família não são as suas posses. O bem mais precioso de uma igreja não é o seu dízimo. O bem mais precioso de uma igreja não é de uma pessoa, de uma família, não é o seu dinheiro ou o seu salário. O bem mais precioso de uma igreja não é o seu pastor. O bem mais precioso de uma família não são nem mesmo as pessoas. O bem mais precioso de uma igreja não são seus membros. O bem mais precioso de uma igreja é a presença de Deus. É a presença. Quando você vem para esse lugar por qualquer outra coisa que não seja a presença, a sua fé está no lugar errado. Quando o seu coração queima por qualquer coisa a mais do que a presença, o seu coração está no lugar errado. Jesus morreu na cruz do Calvário para que a presença de Deus voltasse a nós e nós voltássemos à presença. Os apóstolos pregavam e operavam milagres cheios da presença.
Esses mesmos apóstolos morreram anunciando a presença e dizendo que a presença estava acessível a pecadores. O que faz diferença num crente, onde quer que ele entre, é a presença. Sabe o que é que faz diferença sua lá no seu trabalho, das pessoas? A presença. Moisés disse para Deus: Deus, você pode me dar tudo que eu quiser, mas se a tua presença não for comigo, eu não vou para lugar nenhum, porque a única coisa que me distingue das pessoas, eu não sou melhor nem pior que elas, mas é a tua presença que me acompanha. Crente, eu quero dizer algo para você: quando você entra nos lugares, o lugar fica diferente, porque você carrega a presença de Deus. O seu trabalho pode ser diferente, porque você carrega a presença. A sua excelência pode ser diferente, porque você carrega a presença. O seu casamento pode ser diferente, porque você carrega a presença. É a presença que faz a diferença. É a presença de Deus que muda tudo. O texto que nós lemos, 2 Samuel capítulo 6, nós temos aqui um relato impressionante da tentativa de Davi, de um homem, de trazer a arca da presença para Jerusalém, ou seja, de trazer a presença de Deus de novo de volta para o centro da vida do povo. Nós temos aqui a tentativa. Era uma boa intenção, restaurar a centralidade da presença de Deus no meio do povo. Inclusive, você devia fazer isso na sua casa. A sua casa, o seu lar, a sua família, a sua comunhão com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, deveriam ser regados da presença. A presença de Deus deve voltar a ter o primeiro lugar na sua casa. A busca pela presença, por meio da palavra, por meio da adoração, os louvores sendo entoados na sua casa, a presença de Jesus sendo entronizada na sua casa, isso deveria voltar a ser prioridade. É o que Davi está fazendo aqui. Mas esse texto, como estão dizendo por aí, é um texto de muitas camadas, né? Um texto de muitas camadas, e a gente percebe que, ainda que o desejo de ter a presença seja legítimo, a maneira como muitas vezes nós lidamos com a presença é equivocado. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem quer ser cheio da presença de Deus, levanta a mão. Ninguém quer ser cheio, que negócio esquisito. Isso, todo mundo quer. Todo mundo quer ser cheio da presença. Todo mundo quer ter a presença de Deus como centro da sua vida, mas a maneira como nós lidamos com a presença é o que de fato determina se vamos ser cheios dessa presença ou não. E nesse texto de muitas camadas, esse texto vai revelar para nós como nós tratamos a Deus, como nós o adoramos e como devemos nos submeter às suas vontades. Existem aqui nesse texto, pelo menos 4 pessoas nesse cenário, que nos ensinam como lidar com a presença de Deus. E como eu sempre falo, se você puder pegar o seu celular agora, nesse momento, o seu bloco de notas, eu quero passar por essas 4 pessoas. Davi, Uzá, Mical e Obed-Edom. Obed-Edom. Não é bom você colocar no seu filho, se sua esposa está grávida. Obed-Edom. Qual vai ser o nome? Obed-Edom. Obed-Edom. Isso. Em primeiro lugar, eu quero passar sobre Davi. E Davi, ele nos ensina que Deus deve ser adorado do jeito dele e não do nosso. Fala comigo assim: Deus deve ser adorado do jeito dele e não do nosso. Olha que interessante. O texto diz no verso 3 o seguinte: montaram a arca de Deus num carro novo, numa carroça nova, e o levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça. Fala comigo assim: colocaram a arca de Deus numa carroça. Pensa, a intenção era boa, aparentemente. Vamos colocar a arca de Deus numa carroça? A carroça hoje ficou ultrapassada, mas naquela época a carroça era Ferrari, aleluia. Para quem andava a cavalo, carroça era uma Ferrari naquela época, era algo bom. Eles colocaram a arca de Deus em algo bom. Então veja o cenário.
Davi queria a presença de Deus no centro da nação. Mas em vez, aqui que está o problema, e aqui está o nosso problema. Porque nós também queremos a presença de Deus no centro da nossa vida. Mas ao invés de fazer isso de acordo com o modelo bíblico, Davi fez isso de acordo com o modelo errado. Quando você lê Números e Deuteronômio, você vê que a arca deveria ser carregada por alguém da tribo de Levi e deveria ser carregada nos ombros. Deveria ser carregada por pessoas. Você vai falar assim, pastor, é o método mais difícil, mas é o método que Deus quer. Pastor, não é do meu jeito, mas é do jeito que Deus quer. Pastor, mas não é isso que eu quero, mas é isso que Deus quer. Davi, ele queria a presença de Deus no centro, mas ao invés de fazer como Deus estabeleceu, ele imitou o método dos filisteus, colocando a arca num carro de bois. Era prático, era moderno, aparentemente eficiente, mas não era santo. Nem tudo aquilo que aparece para facilitar a sua vida espiritual é o que Deus pediu para você fazer. Nem tudo aquilo que aparece para facilitar a sua vida cristã é necessariamente onde você tem que apoiar a sua vida. Por exemplo, eu quero dar glória a Deus aqui pelos aplicativos de Bíblia que nós temos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Aqui eu pego todos os versículos dos aplicativos de Bíblia. Agora, você não acha que está na hora de você ficar parando de ler só o versículo do dia? Olha para quem está do seu lado e fala assim, um versículo só é bom, mas não vale. Vai lá, fala para essa pessoa. Pode mudar a sua vida. Pode mudar, pastor. Glorify. Abri lá todo dia, eu leio um versículo. E choraram e foram para casa, o versículo. Aí você fica assim, caramba. Vou fazer o que está mandando aqui. Choraram e foram para casa. Veja, um versículo pode mudar a sua história, mas não é suficiente para alimentar a sua vida espiritual e te levar no lugar em que Deus quer te levar. Cultuar ao domingo é essencial, necessário, inegociável. Mas cultuar só domingo não é suficiente. Sua segunda-feira de trabalho tem que ser um culto a Deus. Ser crente apenas aqui é como colocar a arca numa carroça e não levar a presença nos ombros para o seu trabalho, para a sua casa e para a sua família. Quem está entendendo pode dar glória a Deus por isso? Percebe? O que esses caras fizeram, desejando ter a presença, foi terceirizar a presença. Eu quero a presença, mas não quero pagar o preço de carregar a presença. Eu quero a presença, mas não quero orar mais para ser cheio da presença. Eu quero a presença, mas não quero ler a Bíblia mais para ser cheio da presença. Eu quero a presença, mas não quero ser discipulado numa mesa de comunhão. Eu quero a presença, mas não quero congregar com os meus irmãos no domingo. Eu quero a presença, mas do meu jeito. Eu terceirizo o resto. Eu coloco numa carroça de boi para alguém fazer o serviço para mim. As pessoas dizem, pastor, ora por mim. Eu falo, eu oro. Um dia um irmão falou assim, pastor, você ora por mim? Eu falei, oro. Fui lá, orei. Aí no final eu perguntei, você está orando, irmão? Ela, não. Eu oro, mas há necessidade, meu amigo, de vossa senhoria buscar a Deus na sua casa. Eu não sou terceirizado da sua empresa. É necessário. Existe, escute aqui, irmão e irmã, existe uma falsa crença de terceirização espiritual. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos carregar as cargas uns dos outros, nós devemos aconselhar uns aos outros, mas tem coisa na sua vida espiritual que só você pode fazer. Os seus filhos conhecerão a Jesus, quem pode dizer um amém por isso? Quando você levar a presença de Deus para a sua casa. Vou falar um negócio para você, não sou eu que vou levar a presença de Deus para a sua casa, é você que vai levar a presença para a sua casa, amém ou não amém? Era o que o Davi queria fazer, mas terceirizando. Vamos contratar uma carroça de boi para carregar a presença. Vamos contratar alguém para orar por mim. É por isso que tem um monte de gente perdida aí com falso profeta. Porque você não lê a sua Bíblia, não conhece o seu Deus e fica gastando dinheiro com gente para ficar profetizando coisas que você quer ouvir aí na rua.
Esse não é o evangelho que nós pregamos nessa igreja. Essa igreja é uma igreja simples e bíblica. Cresça na palavra. Para de contratar carroça de boi para te carregar. Cresça no conhecimento de Deus. O fato é, meus irmãos, que nós estamos sempre tentando uma maneira mais fácil de carregar a presença, mas a presença exige reverência pessoal, temor e santidade pessoal. Deus não deve ser adorado do nosso jeito, Deus deve ser adorado do jeito que Ele pediu para ser adorado. Se Deus disse carregue a presença, carregue você a presença e não terceiriza isso para as pessoas. Parei de ir na igreja, ninguém ora por mim. Você ora por alguém, amado? Não, mas aí eu tenho vergonha. Então para de terceirizar. A intenção de Davi aparentemente era boa, eu quero ter a presença, mas a maneira de aplicar era equivocada, porque não era do jeito de Deus. Eu quero que você perceba aqui, que a nossa espiritualidade, ela não é regida necessariamente por boas intenções, mas pela obediência à palavra. Você pode querer fazer do jeito certo, mas não é o jeito que Deus pediu, está errado. Pastor, eu acho que é certo. Se você acha que é certo, Deus fala que está errado, está errado. Não interessa o que você acha, não interessa o que eu acho, não interessa o que Deus acha, interessa o que Deus pensa. Quem está gostando dessa palavra, dá um sorriso para a pessoa que está aí do seu lado. Isso. Porque às vezes a gente acha que o culto é do nosso jeito, que a adoração é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Deus não aceita ser adorado de qualquer jeito. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus exige perfeição para que você possa adorá-lo, de maneira alguma. A gente adora a Deus quebrado, mas de todo o coração. Amém ou não amém? A gente adora a Deus limitado, mas com o melhor que nós temos e possuímos. Ele é Senhor, e a sua presença exige de nós reverência, santidade, fidelidade. Aí sabe o que aconteceu depois? 2 Samuel capítulo 6, ali no verso 12, disseram ao rei Davi, olha o que aconteceu, Uzá morre, Davi fala assim, ó, se ele morreu, não vou levar para minha casa aqui não, vou botar na casa de alguém, aí é bom, né? Deu errado comigo, eu boto para os outros. O Davi fez isso, botou na casa do Obed-edom. Sabe o que aconteceu? Deu certo lá. Obed-edom foi abençoado. Uzá morre quando toca na arca. Obed-edom é abençoado quando toca na arca. O Davi falou, já sei, vou trazer a arca de volta para casa. Apareceu alguém e falou assim, Davi, o Senhor tem abençoado o Obed-edom, tudo que ele possui, só porque a arca de Deus está lá. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade. Quando os que carregavam a arca, olha como é que mudou. Antes era carroça de boi. Agora eles voltaram ao método de Deus. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Sabe o que Davi entendeu? Que adoração exige sacrifício. Davi falou assim, opa, o problema não foi Deus que matou Uzá. O problema, né, a gente vai estudar no segundo ponto, é que nós tratamos a presença de Deus com falta de reverência. A adoração exige sacrifício. Davi entendeu, meus irmãos, que a adoração é algo artesanal e intencional. Fala comigo assim, adoração é artesanal e intencional. Sabe o que quer dizer isso? É que é com as suas mãos que você adora. É com o seu corpo que você adora. Não é performático, é artesanal. O Davi falou assim, então peraí, alguém vai carregar no ombro, é o artesão, o cara vai trabalhar com a força do corpo dele mesmo. Eu vou dançar com o meu corpo diante da presença de Deus, é artesanal. Eu vou botar minha vida para trabalhar para a glória de Deus. Consegue compreender? Não é assim, ó, que Davi ficou naquele culto. Deixa eu ver como é que as pessoas batem palma, que legal. Não! Vamos bater palma, vai lá. Assim, ó. Nossa, parece show do milhão, para. Só faltou o Silvio Santos voltar. Quem quer dinheiro? É artesanal, mano. Você não pode chegar num culto como esse e ficar assim, deixa eu ver como é que esse ministério de louvor canta. Você está num show, por acaso?
está terceirizando a sua vida espiritual? Por que você não abre a sua boca para cantar, meu Deus do céu? Por que você não bota o seu corpo para mexer? Eu sou tímido. E quando seu time faz gol, você é tímido? Olha para quem está do seu lado, te peguei. Fala para essa pessoa, fala, te peguei, mano, acabou. Acabou, tímido nada. Você não reverencia a presença como ela deve ser reverenciada, mas eu quero te dizer, Deus não deve ser adorado do seu jeito, mas Ele deve ser adorado do jeito dEle, e Ele é santo, e um Deus santo exige uma adoração santa. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Davi entendeu que a adoração é de todo o coração. Segundo, Uzá, o homem que tocou na arca. Uzá nos ensina que a irreverência nasce quando nos acostumamos com o que é sagrado. Uzá, meus irmãos, era filho de Abinadab, sacerdote. E a arca de Deus ficou alguns anos na casa de Abinadab, que tinha o filho Uzá. Sabe o que aconteceu com Uzá? Uzá se acostumou com a presença. A arca estava lá, era a presença de Deus, meus irmãos, mas aquela arca virou um móvel. Sabe aquele móvel que você compra? Eu vou falar da minha experiência. Quando eu comprei meu carro, e não imitem isso, está errado, é pecado, eu vou melhorar. Quando eu comprei meu carro, todo sábado, se passasse na frente da minha casa, eu estava lá lavando meu carro. Todo sábado. Não tinha uma terrinha dentro dele, lavava tudo, aspirava. Ficou uns 6 meses. Sabe o que aconteceu depois de 6 meses? Me acostumei. Parei de cuidar. Virou objeto na minha mão. Aí sabe o que começou a acontecer? Problema. Olha para quem está do seu lado e fala assim, aquilo que você não cuida dá problema. O que você não cuida dá problema. Aconteceu a mesma coisa com Uzá. A arca de Deus na casa dele. A presença de Deus na casa dele. Nos primeiros dias, reverência à presença. No segundo dia, reverência à presença. 6 meses depois, reverência à presença. Mas 1 ano depois, passa de qualquer jeito diante da presença. Depois de um tempo, nem liga para aquela arca que está ali mais. Virou um móvel. E então colocaram numa carroça. E quando a carroça estava caindo, Uzá estendeu a mão e falou assim, espera aí que eu seguro. Eu estou acostumado já com esse negócio. Quando nós nos acostumamos com o que é sagrado, a presença vai embora, e morte espiritual nos alcança. Mas a arca, meus irmãos, para aquele povo, para o próprio Deus, no meio daquele povo, não era um símbolo religioso. A arca era o trono de Deus entre os homens, e Deus feriu Uzá ali mesmo. O verso 7 diz, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Sabe quem Uzá representa? Uzá representa uma geração que se acostuma com aquilo que é santo. Você tratava essa reunião como santa, e quero dizer algo para você, esse prédio não é santo, esse som não é santo, mas essa reunião é santa. Essas luzes não são santas, mas essa reunião desse povo de Deus, ela é santa. E você tratava congregar como santo. Você tratava a oração como algo santo. Mas agora não é santo mais. E quando Uzá tratou com irreverência aquilo que outrora era santo, morte o alcançou. E nós traduzimos isso aqui para a morte espiritual. É por isso que sua vida espiritual está fraca. Porque você parou de tratar com reverência aquilo que outrora você tratava. Você amava a palavra de Deus, não ama mais. Você orava, não ora mais. Você era generoso, não é mais. Você congregava, não congrega mais. Aquilo que era importante não é mais para você. Eu quero te dizer, morte espiritual está te alcançando, meu irmão, minha irmã. A arca ficou, 1 Samuel 7 vemos isso, a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. E aquilo que era extraordinário, a presença de Deus, o fogo do Espírito, se tornou decoração. O símbolo da aliança virou mobília. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, será que a presença de Deus parou de ter significado para você? Quando nos acostumamos com aquilo que é santo, nós perdemos o temor.
Quando o culto vira rotina, quando a ceia vira tradição, quando a oração vira fórmula, quando a palavra é lida sem fome, morte espiritual nos alcança. O gesto irreverente de usar foi irreverente não porque ele quis desafiar a Deus, mas porque ele não temia mais aquilo que representava a presença de Deus. E quantas vezes nós chegamos nesse lugar? O problema também não é a falta de reverência, mas a familiaridade que leva à irreverência. Será que você não se acostumou com um culto como esse? E ao invés de vir com o coração aberto, com o coração queimando, dizendo, eu me alegro quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Eu amo quando eu abro a palavra na minha casa, e o Senhor fala comigo no íntimo do meu quarto. Eu amo quando eu oro e eu me sinto ouvido pelo Senhor. Eu amo quando a presença enche o meu quarto secreto. Onde é que isso acabou na sua vida? Onde é que isso acabou quando você adorava ir para o trabalho, ouvindo os seus louvores, adorando o nome de Jesus, colocando Ele em primeiro lugar no seu dia? O que aconteceu com você, meu irmão? Você começou a tratar com irreverência aquele que é santo. Mas Uzá nos ensina que a irreverência nasce quando nós nos acostumamos com o que é sagrado. Coloque a mão no seu coração, diga, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero voltar a ter um coração reverente com a tua presença. Amém. Terceiro e penúltimo, Mical. Está anotando? Espero que sim. Mical nos ensina que quando não estamos envolvidos com a presença, somos críticos da presença. Isso aqui é legal demais. Ai meu Deus, tomar uma água. Escuta, Davi está passando lá embaixo, a arca passando, presença de Deus no meio do povo, Davi dançando, forró batendo, o povo dançando, Mical na janela. Fala com o pessoal que está aí do seu lado, fala assim, você está onde? No culto ou na janela? Fala para essa pessoa. Porque você pode estar aqui sentado, mas você pode estar na janela. Davi está lá, irmão, quase arrebatado, Rossini. Esqueci o nome do tecladista do Faustão, como é que é o nome dele? Caçulinha, Caçulinha. Vocês viram agora o negócio dele, eu falei, igual Caçulinha, pô. Presta atenção. O povo dançando, o fogo pegando, presença de Deus alastrando, a Mical está lá em cima. Braço cruzado na janela, observando a adoração dos outros. Biúdo de culto que chama isso, biúdo de culto, todo mundo no fogo e você está assim, ó, esse negócio esquisito aí, Segundo Samuel 6,16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha do Senhor, observava da janela, todo mundo envolvido com a presença, Mical observando. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Depois de oferecer holocaustos e ofertas, Davi abençoou o povo, deu comida para todo mundo, preparou um café da tarde para o pessoal. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. Quando Davi volta para a casa dele, vem a Mical. Como que esse rei de Israel se destacou hoje, hein? Começou a criticar o culto do Davi. A Mical nos ensina que quando não estamos envolvidos e cheios da presença de Deus, a gente está criticando o outro que está cheio. Quando a gente não está adorando, a gente está criticando a adoração do outro. Quando a gente não está ofertando, a gente está criticando a oferta do outro. Quando a gente não está orando, a gente está criticando a oração do outro. Já percebeu? Que quando você não está envolvido pela presença, você está criticando pessoas que estão envolvidas, dizendo é exagero. Mas não é exagero, é amor pela presença. Para que fazer isso? Porque ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é amado é exagerado na adoração mesmo. É exagerado mesmo.
Ah, meus irmãos, quando uma igreja está morta, ou uma igreja está morta, quando há mais críticos da presença do que pessoas envolvidas com a presença. Quando há mais críticos da presença, observadores de culto, analistas de ministério de louvor, teólogos de plantão analisando o sermão se tem uma boa estrutura, quando há mais críticos de culto do que adoradores, uma igreja morre. Sabe quando a vida espiritual da sua família morre? Quando há mais críticos da presença na sua família do que pessoas envolvidas com a presença. Eu te pergunto, na sua mesa de almoço ou de jantar, vocês são mais críticos da presença ou vocês estão envolvidos com a presença de Deus lá? Lá na sua mesa de comunhão, vocês são mais críticos da presença ou vocês estão envolvidos com a presença? Você ora mais do que critica? Você ora por quem você critica? Sabe quem é Mical aqui? Mical é a língua do diabo tentando parar a adoração de um coração sincero. Davi está adorando, mas alguém está observando e criticando. Eu me lembro daquela mulher aos pés de Jesus, derramada aos pés de Jesus. Ela pega um perfume caro, que custou 300 denários. Cada denário custava um dia de trabalho. Aquele perfume custou 300 dias de trabalho. Ela quebra aquele perfume, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. O Judas aparece e disse: você poderia vender esse perfume para dar aos pobres. Mas Jesus disse: ei, isso é adoração sincera, e o que ela está fazendo será contado em todo canto. Sabe o que você percebe nesse cenário? Alguém adorando e alguém criticando. Eu te pergunto, quem é você? Você é quem adora de todo o coração? Ou você é quem critica com toda a sua arrogância e petulância e sabedoria falsa? Essa é Mical. Mical nos ensina que quando não estamos envolvidos com a presença, somos um crítico da presença. E por último, Obed-edom. Obed-edom nos ensina que Deus honra quem honra a sua presença. Diga comigo assim: Deus honra. Pode ser mais forte, como quem entendeu, diga: Deus honra quem honra a sua presença. O Davi ficou tão assustado com a morte de Uzá. A arca não entrou em Jerusalém, foi jogada lá na casa de um homem chamado Obed-edom, que a gente não sabe tanto sobre ele, mas sabemos de uma coisa: que ele recebeu a arca com reverência, e enquanto a arca da presença esteve na casa de Obed-edom, ele, toda a sua casa, ele, toda a sua família foram abençoados, e tudo o que ele possuía foi abençoado também. Sabe quem Obed-edom representa? Obed-edom representa aquele tipo de pessoa com coração sincero, que abraça a presença de Deus com temor, com amor, com dedicação, com reverência, com santidade. E percebe que onde a presença é honrada, a bênção de Deus se manifesta. Ainda que o cenário exterior seja desfavorável, uma pessoa que honra a presença, ela enxerga a bênção de Deus alcançando a vida dela. Ela vive uma vida mais leve, mais abençoada, menos encrenqueira. Enquanto Uzá morreu ao tocar na arca sem temor, Obed-edom viveu debaixo da bênção da presença ao acolher a presença com honra. E você sabe que no Novo Testamento, a presença de Deus é o Espírito Santo. Fala comigo assim: a presença de Deus é o Espírito Santo. Agora diga assim: e o Espírito Santo habita em mim. No Novo Testamento, a presença de Deus não habita mais em arcas de ouro, mas em vasos de barro. No Novo Testamento, a presença de Deus não habita mais em prédios construídos por mãos humanas.
mas em pessoas imperfeitas que creram num Cristo perfeito, foram salvos do império das trevas, transportados para o reino da luz, e agora são filhos de Deus, portadores da presença de Deus. A presença de Deus agora habita em corações regenerados. No entanto, ainda que a presença não habite mais em arcas de ouro, mas em vasos de barro, a santidade de Deus não diminuiu. Deus deve ser honrado e a presença de Deus deve ser honrada, digo eu, ainda mais pelo fato dela habitar agora dentro de você. Os levitas carregavam uma arca que representava a presença. Você é o templo do Espírito ambulante que anda por essa cidade cheio da presença de Deus. É você que leva a presença para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus colaboradores, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para os seus tios, para os seus primos, na reunião da família, no futebol, na academia, aonde você vai, preste bem atenção, Deus vai em você e através de você. E isso deveria ser tratado com mais reverência, com mais seriedade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou sagrado. Você é sagrado. Por isso, quando ele diz aqui, se alguém destruir o santuário de Deus, não está falando necessariamente de alguém que vem contra vocês. Ele está falando da gente mesmo, quando a gente mesmo destrói o santuário de Deus com os nossos pecados. Por isso nós deveríamos ser santos nas nossas palavras, porque somos santuário de Deus agora. Por isso deveríamos ser santos com o nosso corpo, porque somos santuário de Deus agora. Por isso deveríamos santificar as nossas emoções e as nossas intenções, porque somos santuário de Deus agora. Por isso deveríamos santificar a nossa língua e o que falamos, porque somos santuário de Deus agora. A presença que habitava na arca habita em nós. 2 Coríntios 6,16, que acordo e que comunhão há entre o templo de Deus, que são vocês, e os ídolos? Pois nós somos santuário de um Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Querendo dizer que agora nós, como sendo portadores da presença, pense você como um vaso de barro, um vaso não muito adequado, mas que comporta dentro um tesouro espiritual chamado Espírito Santo, a presença de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa vida cheia da presença deve refletir a separação daquilo que honra a Deus, daquilo que não mais honra a Deus. Efésios 2, 21 e 22 vai dizer: nele todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo dizendo que enquanto crescemos espiritualmente, estamos aprimorando este edifício para ser uma morada de Deus. Sacode quem está do teu lado e fala assim: Deus mora em você. De modo, meu irmão, que o nível de reverência tem que aumentar, porque a presença agora não vem de fora para dentro. Deus decidiu colocar a presença dele dentro de todo aquele que crê em Jesus, para que você aumente o nível da sua reverência e da sua santidade. Você não é santificado pelas suas obras, você é santificado pelo Espírito que habita em você, e Ele produz boas obras dentro de você para você praticar. A nova aliança, o Novo Testamento, não é nenhum tipo de desculpa para a informalidade espiritual, muito pelo contrário. Nós somos chamados a maior responsabilidade com a presença. Sabe por quê? Porque Davi sacrificou animais, mas Deus sacrificou o seu próprio filho,
para que a presença dele pudesse habitar em você. Eu termino te dizendo 3 coisas. Em primeiro lugar, Jesus morreu para que nós pudéssemos viver na presença. Não desperdice isso. Em segundo lugar, Jesus morreu para que nós pudéssemos ser a arca de Deus do mundo. Não desperdice isso, ou não despreze isso. Em terceiro lugar, Jesus morreu para que pudéssemos ser responsáveis com a presença que Ele nos deu. As pessoas dizem assim: pastor, falam mal da igreja. Eu falei: mas quem expressa o que é a presença de Deus para o mundo é a gente. A culpa é nossa, porque nós somos um vaso de barro que carregamos a presença de Deus, mas nós refletimos outra coisa lá no trabalho, na academia, na faculdade. Mas a partir dessa noite, eu creio que a gente não vai ser Uzá, a gente não vai ser Mical, e nem mesmo Davi naquela condição. Nós seremos Obed-Edom. Nós seremos o tipo de crente que acolhe e reverencia a presença de Deus como deve ser reverenciada. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.